Bom dia! E Menezes de novo aqui para falar de mim, né? E hoje aqui onde eu estou, né? Comecei assim um tempinho meio fresco. Eu gosto desses tempos frescos, né? Pelo menos a minha pele gosta, né? Meus ossos não gostam muito não, mas a minha pele gosta. Eu já amanheci meio inspirada, sabe? E eu resolvi ler alguma coisa aqui do Quinto Passo, porque nós estamos no mês 5, o mês 5 é alusivo ao Quinto Passo, né? Inclusive a nossa reflexão diária de hoje, né? Também fala do Quinto Passo, todo mês. Engraçado, né, gente? Uma ocasião, eu conversando com um dos meus padrinhos, e eu falava para ele, né? Mas por que tem que ler tanto, né? Por que eu vou ficar... Ele falou assim para mim, você já leu a reflexão diária de hoje? Eu já li, mas para mim, até então eu não atrelava a reflexão com os passos, né? Eu não fazia essa ligação, não tinha esse entendimento ainda. E aí ele falou assim para mim, mas é um passo por mês. Imagina, você tá louco? Eu não levo um mês para ler um passo, eu não levo nem 10 minutos, eu leio tudinho, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, ler é uma coisa, entender é outra coisa e compreender ainda é outra coisa. A coisa começa a ficar boa quando eu consigo ler, entender e compreender tudo no mesmo contexto, né? E aí ele falou assim para mim naquele dia, ele falou assim, leia aí a reflexão diária. Aí eu li, ele falou assim para mim, o que você entendeu? Eu falei, não entendi muita coisa não. Ele falou, então pega o passo, né? Na época nós estávamos no mês 3, estávamos no terceiro passo. Aí eu peguei o passo e comecei a ler o passo e a reflexão e comecei então a ter um outro entendimento. E aí foi aí que eu entendi o porquê que eu deveria ler um passo por mês e ficar o mês inteirinho em cima daquele passo para poder ver se conseguia entrar na minha cachola, né? O entendimento e a compreensão, porque o entendimento ainda é superficial, a compreensão é mais profunda. Compreender o que eu leio, interpretar o que eu leio, da maneira que eu li, conseguir entender todas as vírgulas, todos os pontos, todas as reticências. Não é fácil, gente. Às vezes o pessoal fala assim, eu não gosto de ler. Muitas vezes não é só porque não gosta, é porque não consegue interpretar, não consegue entender o que leu, né? Mas aí, hoje em dia, com as facilidades eletrônicas que nós temos inclusive os nossos 12 passos em áudio, nossas 12 tradições em áudio, os 12 conceitos em áudio, nossos lemas, nossas promessas. É só eu procurar na internet que eu vou encontrar nos YouTube da vida, que eu vou achar tudo em áudio. Para quem não consegue ler, para quem não gosta de ler, para quem não sabe ler, né? Tá simples hoje, gente. Pode ouvir, né? E quando não ouvir o áudio dos 12 passos, por exemplo, é só vir para a sala e ouvir os companheiros falando, que também vai dar na mesma, né? É só isso. Eu entendo que tem muita gente que tem dificuldade com a literatura. Eu tinha também muita dificuldade, mas como eu sempre fui uma pessoa que até na ativa eu gostava de ler, né? Eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo na época da ativa, gente. Vou contar aqui para vocês. Quem quiser criticar, senta o pau. Pode criticar à vontade. Quem quiser falar também, pode falar. Não segura não. Segura a onda não. Fala mesmo. Eu então, quando eu tava chapada, bebaça, muitas vezes eu queria ler a Bíblia. Ó, vai vendo. Querer ler Bíblia quando tava chapada, né? Porque batia remorso, batia culpa, batia um monte de coisa. E aí, então, eu pegava a Bíblia e babava em cima da Bíblia, né? Não conseguia, logicamente, ler muita coisa, nem entender muita coisa, porque estava chapadona. Mas era uma maneira que o meu inconsciente acreditava que era estar com esse poder superior, mesmo bêbada, né? Até que houve um dia que eu descobri que a Bíblia podia ter outra finalidade. Acredite, eu fumei uma Bíblia inteirinha. É verdade. Eu tinha uma Bíblia pequena, tamanho aqui do livro das reflexões, bem grossa, né? E na época eu não enxergava bem, as letrinhas miudinhas. E aí eu descobri que a seda da folha da Bíblia era um espetáculo
tentáculo para fazer um baseado. Gente, qual não foi minha felicidade? Só parecia uma crente, só andava com a Bíblia debaixo do braço, só que ninguém sabia por quê, né? Era para aproveitar da seda das folhas. Bom, um dos pecados que eu acabei de falar aqui para vocês, que eu acredito que na época eu estava fazendo o certo, né? E que depois disso eu descobri que também não tem nada a ver, a folha da Bíblia não tem nada a ver com a criatura humana, né? Então, tá tudo certo. Né? Logicamente que teria mais assunto para falar sobre isso, mas não é sobre isso que eu quero falar agora. Agora eu quero falar sobre o quinto passo e quero falar sobre o novo pertencer que fala a nossa reflexão diária do dia de hoje. Enquanto não falássemos com toda a franqueza de nossos conflitos e ouvíssemos outra pessoa fazer a mesma coisa, ainda não estaríamos participando. Aí eu vou e venho aqui no quinto passo. Aqui no quinto passo diz assim: contudo, se a experiência do programa serve para algo, ela nos diz que a esse procedimento não só falta critério, como também é uma resolução perigosa. Poucas atitudes atrapalhadas causaram mais problemas do que recusar-se à prática do quinto passo. Algumas pessoas são incapazes de permanecer sóbrias. Outras recairão periodicamente enquanto não fizerem uma verdadeira limpeza de casa. Até os veteranos, há anos, frequentemente pagam caro por haver praticado esse passo superficialmente. Contarão como tentaram carregar o peso sozinhos. Quantos sofreram com a irritabilidade, a ansiedade, o remorso e a depressão. E como inconscientemente procurando o alívio, às vezes até imputavam aos seus melhores amigos os defeitos de caráter que eles mesmos estavam tentando encobrir. Enfim, descobriram que o alívio nunca chegava com a confissão dos pecados alheios, e sim, cada qual se concentrando nos seus. Muito legal, porque normalmente as pessoas casam muita dificuldade do quarto com o quinto passo. A dificuldade do quarto passo por escrever o quarto passo e ter lembranças dolorosas e essas coisas todas. E a dificuldade de falar com outro ser humano, por que será, né, que o poder superior deixou o quinto passo e no quinto passo que fala que é eu, poder superior e outro ser humano? Eu acredito que é porque o poder superior precisa de um outro ser humano para me mandar o recado, né? Porque antigamente na Bíblia mesmo é escrito que o poder superior, Deus como eu concebo, falava diretamente com os homens. Com o passar do tempo, depois de Jesus Cristo, né? Então, o poder superior começou a usar essas parábolas, né? Através de Jesus, né? Que veio aqui na Terra, que fez o canal entre Deus e o homem. E até hoje a coisa continua assim. O poder superior, penso eu, é a minha maneira de interpretar, tá, gente? E cada um vai ter a sua maneira de interpretar. Cada um vai interpretar de uma maneira, cada um vai pensar de uma maneira, mesmo porque dentro das Irmandades Anônimas não se fala de religião, né? Mas se fala aí de um poder superior, e com o tempo eu vou poder falar que esse poder superior, para mim, é Deus. Mas não é o Deus de vocês, viu, gente? Pode ficar tranquilo, é o meu. É muito particular, é meu. Deus é um só. Não, um só é o de todo mundo. O meu é meu e é assim. Eu sou bastante egoísta, né? Em ter um Deus só para mim. Ah, tenho. Esse Deus é só meu. Às vezes quando eu tô meio emputecida da vida, que eu fico meio bronqueada com Deus, porque eu fico, viu? Aí eu falo sempre para as pessoas que estão à minha volta, não se preocupa não, a minha bronca não é com o seu Deus não, é com o meu, né?